Boa tarde. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos do Estado de Roraima. Restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454 de 2019, junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos de Roraima. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do decreto 9893 de 2019, decreto este que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. O projeto de decreto legislativo PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora deve ser pautado e levado à votação, aprovação, na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Teremos a presença de Grace Kelly Gomes Uchoa, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Idosos do Estado de Roraima, e de Lúcia Secote, representante da Rede de Conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com você, Lúcia, a palavra. Obrigada, Carol. Boas-vindas, né, a Kelly, ao Marcos, né, que é vice-presidente, representando a sociedade civil, a Kelly representando a pasta governamental, a Magdiel, né, que está nos apoiando também nos bastidores, nos apoiando na realização dessa live. É uma imensa alegria, Kelly, poder contar com vocês aqui, a gente que está indo hoje, né, para o extremo norte, né, conhecer um pouco da realidade do Conselho Estadual, né, de Defesa dos Direitos, né, dos Idosos de Roraima, e conhecer a população idosa, e aí a gente tem um perfil também um pouco mais, né, vamos dizer assim, único no nosso país, né, que é a questão da população indígena, que acredito que você também vai abordar, porque a gente sabe o quanto essa população também está envelhecida e o quanto a gente precisa alcançar também essas pessoas idosas, né, que estão nas aldeias, além da população urbana e da população rural que a gente acaba sempre citando. Então, seja bem-vinda, Kelly. Vou deixar para você fazer a apresentação e depois, conforme as perguntas vão chegando, né, por meio da live, eu vou passando para você e a gente vai fazendo esse bate-papo para conhecer melhor essa linda história aí de Roraima. Seja bem-vinda. Ok. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Carol. Como a Lúcia falou, né, extremo norte do país, uma cidade quente, cheia de energia, um estado bebê, nós só temos 26 anos de idade, e a Lúcia acertou como falar o nome do nosso estado. Normalmente o pessoal fala Roraima, e não é Roraima, é Roraima, e a nossa capital não é Rio Branco, nossa capital é Boa Vista. Nós temos uma população idosa, com base no IBGE do ano de 2010, cerca de 24.633 idosos, e distribuídos nos nossos 15 municípios do estado. Eu queria começar dizendo que o nosso conselho foi criado, né, a lei de criação dele foi em 1997, e posterior a isso, no ano de 2009, ele sofreu uma alteração, revogação de alguns artigos e alteração no seu texto. E eu queria abordar um pouquinho a situação
do nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Estado de Roraima, com a sigla CEDI. Eu tenho uma semana que tomei posse como presidente. Até então, há mais ou menos 10 dias atrás, quem estava presidente era a nossa conselheira Ceci, e foi um prazer aceitar esse convite, né? Porque foi um convite. Nós não tivemos uma chapa que concorresse conosco. Eu até brinco que foi meio que voluntário, uma mistura de voluntário com obrigatório. Nós nos vimos numa situação em que o contexto do Conselho hoje está com o seu quadro no colegiado de instituição governamental defasado, e dentre os que estavam governamental, que a gestão agora desse biênio é governamental, a pessoa que se encontrava disponível era a Grace Kelly. E aqui estou eu encarando esse desafio. O nosso conselho se encontra da seguinte forma. Antes da pandemia, nós estávamos visitando todos os municípios do nosso estado para verificar de que maneira eles se encontravam. Tanto a existência desse conselho quanto a funcionabilidade desse conselho. Diante disso, dessas visitas, nós verificamos que alguns conselhos tinham a lei de criação já publicada, porém, eles ainda não têm a efetivação desse conselho, né? O conselho não está totalmente ativo. Outros que necessitam alterar essas leis e outros ainda que precisam criar. Dentre isso, essa situação pré-pandemia, nós entramos no caos, né, que se instalou no nosso país. As pessoas se contaminando, cada estado tomando ali a sua decisão em relação a como enfrentar esse momento pandêmico, e aí foi decretado pelo nosso governo de estado um plano um decreto onde nós precisaríamos seguir o home office. E começamos a trabalhar assim. Mesmo em home office, eu quero aqui ressaltar e falar com muito orgulho que o nosso administrativo aqui no Conselho do Idoso, ele não parou. Nós temos a nossa administrativa, que ela faz o papel da nossa secretária executiva todos os dias aqui no Conselho, de portas abertas, para receber a população que necessitasse da orientação do Conselho, entre outras coisas. E um outro servidor nosso, que mesmo sendo de grupo de risco e tendo ali a sua necessidade de se colocar mais em casa, ainda assim se disponibilizou em todas as quintas-feiras para cá também dar expediente. Com isso, o decreto que foi instituído pelo nosso governo, ele suspendeu, né, as visitas aos municípios, como uma maneira de resguardar a nossa vida, né, para que ninguém se contaminasse, até porque a maioria dos nossos conselheiros, eles já estão na melhor idade, eles já fazem parte do grupo de risco, mesmo aqueles que não estão na melhor idade, por algum problema de saúde, né, que tenha, crônico. Diante disso, dos 15 municípios, nós não conseguimos concluir em sua totalidade as visitas. Ficaram faltando 4 municípios, dentre eles a nossa capital, Boa Vista, o município de Pacaraima, que fica ali a nossa fronteira com o país da Venezuela,
o nosso município de Bonfim, que também é fronteira com o país da Guiana Inglesa, e o nosso município de Uiramutã, que é onde tem a maior concentração dos nossos povos indígenas. Ficando para quando o decreto fosse amenizado, nós voltássemos lá para fazer essa visita, que é o que vai acontecer agora, porque com a reabertura de algumas instituições, já foi tirado do decreto essa questão do trabalho home office, só permaneceu para aquelas pessoas que, de fato, fazem parte do grupo de risco e tem um laudo ali que ampare elas, nós iremos retomar essas visitas aos municípios do nosso estado. Diante desse cenário pandêmico, o que aconteceu? O nosso calendário de reuniões, ele deixou de ser cumprido. Pelo fato do quê? Pelo fato da pandemia, pelo fato de alguns conselheiros nossos não ter essa... Como é que eu posso falar aqui? Não ter, às vezes, essa... O acesso? Não é nenhum acesso. A nossa conectividade também é um problema, Lúcia. Uhum. Mas, às vezes, nós sabemos que até nós, mais jovens, temos dificuldade com a tecnologia, né? Entendi. E a pessoa idosa, ela não é diferente. Às vezes, ela não tem a propriedade de como mexer, de como operar algum aplicativo. E esse foi um impasse para que a gente permanecesse com as reuniões. E, diante disso, nós só conseguimos retornar com a reunião por meio remoto no dia em que foi feita a nossa eleição para a gestão 2020 a 2022. Que aí nós conseguimos fazer ali uma reunião por meio do Google Meet e dando suporte a cada um dos nossos conselheiros para que a gente pudesse ter quórum para validar ali a eleição da nova gestão do colegiado. Nosso desafio, Lúcia, para agora, né? O que eu encontrei no conselho? Nós precisamos, para ontem, reformular a nossa lei, né? Ela está em fase de revisão, tanto a lei que altera o texto da nossa lei de criação do conselho, porque algumas secretarias que fazem parte do colegiado já nem existe mais no organograma do nosso estado, e outras que têm a necessidade de compor o nosso colegiado não estão ali contempladas. Algumas secretarias estão dentro dessa lei, mas não têm efetividade dentro do nosso conselho. A cada ano eles indicam uma pessoa titular, indicam uma pessoa suplente, só que esses conselheiros não comparecem às reuniões do colegiado, nem mesmo para tomar posse do cargo ali que foi colocado à disposição dele participar. Então, nós precisamos fazer essa alteração no texto da nossa lei de criação, bem como uma alteração também no nosso regimento interno. E aí, quando eu falo em alterar essa lei de criação do nosso conselho, conversando com a Guiomar, e eu nunca havia me atentado a isso, somos um estado onde quase 80% da nossa população é indígena, e o indígena também envelhece. Por que nós não temos um representante dessa população dentro do nosso conselho? E aí houve um insight para que a gente provoque, né, o colegiado e aceitar que nós possamos colocar a representação dessa população dentro da nossa lei, desse novo texto da lei de criação do Conselho, para que eles também possam estar defendendo os seus interesses. Porque o homem branco, como nós dizemos aqui, tem interesses em comuns com a população indígena? Tem.
mas tem coisas que são específicas da população indígena e que eu, Kelly, enquanto moradora de uma zona urbana, não detenho esse conhecimento que a pessoa indígena tem morando na comunidade lá na minha vicinal do interior do meu estado. Diante de tudo isso que eu te falei, a gente também tem uma necessidade, vamos trabalhar para isso, para a criação da lei do nosso fundo estadual do idoso, para que a gente consiga fortalecer o nosso colegiado e organizando a nossa casa, nós possamos também ajudar os municípios a fortalecer a casa deles. Porque eu penso assim, que antes de eu chegar e dar um conselho para alguém ou uma orientação para alguém, Lúcia, eu preciso primeiro organizar as coisas aqui, na minha casa, no meu local, onde eu tenho os meus iguais e que nós precisamos organizar ali e fortalecer o nosso colegiado. E aí sim, todo mundo é empoderado daquilo que precisa saber acerca do Estatuto do Idoso, acerca da lei de criação do nosso conselho, acerca das orientações do que é necessário para criar um conselho, ou para fortalecer, ou para efetivar. Aí sim nós vamos para o município o quê? Ajudar a esses municípios na efetivação do conselho local. Além de tudo que eu já expus aqui, um trabalho que ele vai ser para ontem, além da revisão da nossa lei, do regimento e da criação do fundo, é a capacitação dos nossos conselheiros, porque muitos chegam aqui e desconhecem até o próprio Estatuto do Idoso. E nós precisamos falar a mesma língua, ter a mesma visão que o Estatuto tem. Então, um dos pilares, né, do alicerce que a gente precisa é a capacitação do nosso colegiado, tanto com o empoderamento do Estatuto do Idoso, acerca da lei de criação do nosso conselho, o regimento interno, o conselheiro saber qual é a sua atribuição, por que ele está aqui. Ele não veio só para cá ouvir, não executar nada, ele delibera, ele monitora, ele fiscaliza, ele mete a mão na massa. E eu até falei na live do Papo de Quarta que eu vou fazer de tudo para que a nossa gestão seja uma gestão participativa. Eu, Kelly, só sou um membro do conselho. Eu não tenho pernas nem braço para abranger tudo. Se o meu colegiado não estiver comigo de braços dados para a gente garantir de verdade e defender o direito da pessoa idosa. Algo ainda que eu tenho a te passar, nós começamos essa semana a estreitar os laços com os nossos representantes dos municípios no Conselho Municipal. Nós criamos um grupo de WhatsApp, onde nós estamos tendo ali contato direto com esses municípios. Inclusive, nós fizemos o convite para que eles pudessem estar participando, né, assistindo essa live por meio aí do Facebook, para que eles pudessem ver o quanto é importante essa causa e o quanto não somos nós só aqui de Roraima, mas se não todo o Brasil enganjado para fazer a sustação desse decreto, né, que chega a ser inconstitucional, e ver que eles não estão só, e que eu tenho 36 anos, falta pouquinho para 60, eu costumo dizer, e eu quero, quando chegar a minha vez de usufruir desses direitos, eles verdadeiramente estão sendo o quê? Defendido por órgãos que assim têm competência e saber que eu não estou só, mas que tem alguém ali que está engajado na minha causa, né? Então é isso, nós estamos estreitando os laços. E eu vou te passar aqui como se encontra hoje
os conselhos no âmbito municipal. Municípios que têm conselho, tá bom? Município de Boa Vista, município de Caracaraí, município de Iracema e Cantá. Esses, assim como o nosso conselho estadual, estão precisando também de fortalecimento, porque com todo esse cenário, deu uma desanimadinha no colegiado. E é uma outra questão: os conselhos de direito, eles não são remunerados. E aí, talvez, quando alguém é indicado, acha que pode vir e vai ganhar alguma coisa, mas na realidade não é. Nós estamos aqui porque amamos a causa da pessoa idosa. Não é porque nós recebemos nada em troca, pelo menos não financeiramente. Vamos receber no futuro, quando nós encontrarmos nessa situação de idosos, e aí saber que tem políticas públicas voltadas para garantia dos nossos direitos, né? Município com projeto de lei em trâmite, o município de Mocajaí. Municípios que mandaram a lei de criação em 2 de maio de 2019, mas não colocaram o horário de funcionamento desse conselho. É o município de São Luís. Municípios que não têm conselho: município de Pacaraima, São João da Baliza, Caroebe e Amajari. E municípios que não foram visitados: a nossa capital, Boa Vista, o município de Normandia, Uiramutã, Bonfim e Pacaraima. E essa é uma visão geral, Lúcia, a respeito do cenário que estamos vivendo nesse momento. Eu queria ressaltar algo também antes de passar a fala para você. Nós tentamos convidar alguns parlamentares do nosso estado, infelizmente sem êxito, porque eles já tinham uma agenda já determinada e não vão poder comparecer conosco, mas deixaram aí o abraço e se colocaram abertos a estar participando em um outro momento. Inclusive, depois eu vou encaminhar para você o nome dos nossos parlamentares que fazem parte da comissão da defesa dos direitos dos deficientes e dos idosos do nosso estado, para que vocês fiquem sabendo quem são e até mesmo a gente conseguir aí como é que se fala, um apoio deles em relação a essa nota pública que foi votada pelo nosso conselho por meio de WhatsApp, em que o nosso conselho votou favorável por unanimidade. Desculpa, eu tenho uma língua um pouquinho pregada e ela Fica tranquila, fica tranquila. É importante que você está conosco, Kelly, e importante também, né, sabendo, né, que o estado de Roraima é um estado menos populoso, mas mesmo assim os desafios são tão grandes, né, quanto qualquer outro estado, porque o controle social, e é esse o objetivo do nosso trabalho, nessa constante, né, nesse programa de lives, a gente cada vez mais conversar sobre a importância do controle social, a importância da participação social. E você traz aqui coisas interessantes quando você fala, né, dessa característica, né, do seu estado, da população indígena, desse desenvolvimento que se deu, né, com a imigração, né, aí a gente está acompanhado a questão da vinda, né, dos venezuelanos, mas antes disso, muito antes disso, de muitos brasileiros, né, do sul, sudeste e centro-oeste que foram, né, para o extremo norte, para Roraima, para fazer todo esse trabalho. E aí vem uma questão importante que eu gostaria de partilhar com você, né, e com todos que estão nos acompanhando, que em novembro de 2017, o CNDI, né, por meio de um edital com recurso do Fundo Nacional do Idoso, foi classificado um projeto, e esse projeto era, né, do Comitê Intertribal Memória
Memória e Ciência Indígena, e eles realizaram um documentário sobre a população idosa indígena. Então, esse é um grande documentário, porque a gente tem aí já essa preocupação, o CNDI, antes da destituição, né, já tinha essa preocupação com a população idosa indígena. E esse documentário, ele foi feito, né, foi assinado em 2017, foi realizado em 2018. Inclusive, quando eu já tinha assumido como presidente, eles estavam fazendo o fechamento, logo, para a gente fazer a divulgação, né, desse material, e ele foi feito só em março do ano seguinte, março de 2019, quando esse atual governo já havia assumido. Só que eu não me recordo de ter sido convidada como presidente do Conselho Nacional, né, para esse evento, por parte do governo, é claro. Porque o que acontece, até esse documentário importante, que eles fazem, deixam lá, que é apoio, com o apoio do Fundo Nacional do Idoso e do Conselho Nacional, né, dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, isso foi mantido no documentário, mas aí entrou já com a logo, marca desse novo governo federal, e o CNDI não foi convidado, né? Como eu falo, eu não me recordo de, como presidente, ter sido convidado para uma importante cerimônia, que foi o lançamento desse documentário. E as tribos envolvidas, as tribos que aparecem no documentário, a tribo Terena, Caigangue, Paracajeté e Guarani, né? É um levantamento que nós fizemos. Então, isso é importante porque esse termo de fomento foi assinado em 2017. Então, a gente já tinha, o CNDI já tinha esse olhar. Por que eu estou falando isso? Porque o controle social, ele é justamente a gente acompanhar e, né, deliberar nesses encaminhamentos, né, para a formulação, as diretrizes dessa política pública. E a população indígena é uma população brasileira, né, faz parte do nosso povo. Apesar a totalidade do nosso país, né? Isso. E essa é a nossa preocupação. E aí vem uma pergunta, né? Antes de passar para a pergunta para você, gostaria só de colocar, né, que nós temos, né, alguns conselhos conosco, Conselho Estadual de São Paulo, a conselheira Maria Helena, que é de Bauru também, do Conselho Municipal de Bauru, Tereza Maciel, de Aparecida, Conselho Municipal de Bananal, que é o presidente Elperson, a Sônia Granado, de Bragança Paulista, que é a região próxima aqui de Campinas, onde eu moro, Ana Lúcia Diniz, de Paraibuna. Nós temos aqui esses conselhos, e isso é importante. O Conselho Estadual do Rio de Janeiro, Maria Ponciano nos acompanhando, ela que esteve conosco na segunda edição, né, do nosso programa de lives, essa é a quinta edição, e Taubaté também presente, né, mensageiro da amizade, né, que é situado em Taubaté. E um comentário da Maria Ponciano, que ela diz o seguinte: Kelly, é só o indígena integrar alguma instituição da sociedade civil. Teria que contemplar mulheres, negros, deficientes, LGBT e todos os segmentos, né? Também destaco aqui a presença do Mato Grosso do Sul, a Lilian Veronese, que assumiu a presidência, ela como vice assumiu a presidência, está em exercício, né? E uma pergunta sobre o PDL, né? O PDL 454. Por que todo esse contexto que você traz para a gente é importante? Porque o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e é por isso que eu trouxe, né, esse documentário que foi feito com recursos do Fundo Nacional do Idoso, por meio desse edital, né, desenhado, discutido, deliberado pelo CNDI, porque todos os estados são importantes para nós, toda a população idosa. A gente trabalha no Conselho Nacional visando, né, a qualidade de vida, as políticas públicas para a população idosa. Não é para a população idosa de um canto e de outro, não. Por isso que a gente fica extremamente feliz, Kelly, de você ter assumido esse desafio, né? O desafio de estar na presidência, né, como você falou, como governamental, e é importante essa sua fala, né, desse local que você fala, e é importante também o que você traz para a gente, né, desse contexto, né, de alguns municípios, né, dentre os 15 municípios, alguns ainda estão sem conselhos. E aí vem assim, qual é o maior desafio quando se fala em controle social dentro do estado de Roraima?
essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta que chega, que vem aqui para mim no meu WhatsApp, é o seguinte: quais são as estratégias, né? Como é feito, né, o acompanhamento do envelhecimento nas aldeias? É diferente de como é feito na cidade? Então, é uma curiosidade que as pessoas querem entender melhor como é feito esse acompanhamento do envelhecimento, como que é feito, e como que o Conselho Estadual, né, é demandado para acompanhar esse cuidado. Depois eu te passo as outras perguntas. Tá certo. Lúcia, eu só queria abrir um parêntese antes de responder. Você acabou de falar, né? Eu queria dizer que eu represento a Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, dentro do Conselho. Inclusive, convidei colegas meus a estar assistindo a live, e eu não poderia deixar de falar da atenção básica, porque não seria justo, né? Já que eles estão ali. Eu só estou no Conselho porque um dia foi me confiado essa posição aqui dentro por eles que estão ali comigo todos os dias. Eu estive falando com um amigo, que inclusive é o gerente do Núcleo de Ações Estratégicas de Saúde dos Povos Indígenas, perguntando se havia algum trabalho voltado para o povo indígena já da melhor idade. E ele me disse que até onde ele tem conhecimento, não havia nenhum grupo de trabalho com essa população, a não ser as políticas públicas de saúde, que elas são o quê? São obedecidas porque são determinadas por nossa Política Nacional de Saúde. Então, cada segmento tem ali a sua política de saúde que foi publicada nacionalmente e que nós precisamos apenas obedecer e cumprir. Não é algo que nós precisamos implantar, mas a partir do momento que é publicada, nós devemos nos adequar à publicação que o Ministério da Saúde nos determina. Um desafio para o controle social. O maior desafio hoje é a questão de nós não termos um fundo próprio. O dinheiro que vem para o Conselho trabalhar nesse controle social, ele ainda faz parte da conta, né, da parcela ali que fica na nossa Secretaria de Bem-Estar Social. E ali, quando nós precisamos de algo acerca para estar realizando esse controle social dentro da capital e nos municípios, nós precisamos estar abrindo processo para solicitar diária, para solicitar abastecimento do nosso carro, que o nosso carro foi uma doação por meio de um convênio em parceria com o CNDI. E esse controle social, ele tem sido feito, mas de maneira assim, um pouquinho precária, porque, como eu falei, o nosso colegiado ele não está fortalecido. E por não estar fortalecido, o que acontece? Eu não tenho uma disponibilidade de alguns conselheiros. E aí é algo que nós propomos, nós não podemos impor, não é impositivo. É proposto, levamos ao colegiado e o colegiado delibera. Aqueles que se colocam à disposição vão e cumprem a agenda que o conselho determina. Mas nem sempre nós conseguimos êxito. Foi já um marco, nós conseguimos fazer, antes da pandemia, a visita nesses municípios que eu falei ainda há pouco. Uma outra situação que nós fazemos, e essa sim está ativa, nós recebemos algumas denúncias, e nós encaminhamos essas denúncias ao CRES. E o CRES averigua e nos dá um relatório dizendo qual medida eles tomaram para a solução daquele problema, se de fato existir, ou que a denúncia, no momento em que eles foram verificar essa denúncia, não era muito bem aquilo que foi falado. Eu ouvi aí, eu li na realidade ainda há pouco, sobre se tiver um representante dos povos indígenas dentro do conselho,
teria que ter representante dos outros conselhos, como é que se fala? Perdão, dos outros conselhos não, das outras minorias dentro do conselho, né? E sim, é válido essa ideia, mas assim, eu creio que as instituições que estão dentro do conselho hoje, ele representa também o LGBTQ+. Ele também representa a mulher, representa o homem, o negro, né? Ele representa, só não vai representar a criança, porque a criança ainda não faz parte da faixa etária de que nós tratamos, né? Mas todas as outras classes, todas as outras minorias, elas estão representadas dentro do conselho, mas a população indígena, não, de nenhum dos outros segmentos que estão dentro do conselho, seja ele sociedade civil ou governamental. Nós não temos essa figura hoje. Essa não sei é uma se questão... respondi. Não, e é uma questão importante. Se você me permite, vou fazer uma provocação. Que você fala que o Conselho Estadual, né, de Defesa dos Direitos dos Idosos de Roraima precisa ser fortalecido, né? E eu te pergunto, será que ele não está precisando ser valorizado? Porque essa valorização Também. desse espaço é que vai trazer, né, toda a força, a energia, a organização necessária para que ele possa ter, né, essa sua autonomia preservada, ter esse processo deliberativo. E aí, agora, uma outra provocação que está sendo feita é a seguinte: quando vocês, né, do PDL 454, como a Carol que iniciou, né, abriu a live falando, de 2019, a gente, na época, eu lembro que eu conversei com a presidente anterior, né, que é a Ceci, e se falava, né, dessa fragilização que vinha, né, por meio desse decreto 9893, que foi de 2019, cujo o PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo 454, pede a sustação. Então, essa compreensão, né, e a gente conversava na época, que essa compreensão, que se você coloca um presidente exclusivo, né, no colegiado nacional, que foi o que aconteceu conosco, se você tem 3 vagas da sociedade civil escolhida por esse ministério que controla as 3 vagas governamentais. Você falou do regimento, a importância do regimento interno, que vocês estão até estudando aí essa adequação, né, para a realidade de hoje. Na questão do decreto 9893, o regimento interno tem que ser também passado pelo crivo do Ministério, que tem as 3 vagas da sociedade civil e tem as 3 vagas governamentais e o presidente exclusivo do CNDI. Como que Roraima vivencia vê, né, essa questão desse PDL e desse decreto 9893, né, porque as pessoas têm muita curiosidade, que acaba que a gente conversa pouco, né, como você falou, estamos aqui, né, travando esse contato, até não só em virtude da live, mas pode contar conosco nesse momento e no que você vier a precisar, não só da gente, mas eu tenho certeza que outros conselhos que estão aqui nos acompanhando e que têm nos acompanhado nessa defesa do CNDI têm feito. Como que o Estado de Roraima vê essa desmaterialização do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa? Olha, nós recebemos essa notícia com muita tristeza, né? A Ceci, então, o presidente da época, veio diante do colegiado expondo toda essa situação e o colegiado discutiu bastante a respeito disso. Teve até alguns que se exaltaram um pouquinho, porque assim, como pode alguém deter todo o poder e determinar tudo, e aí eles vão lutar. Quando você se une, normalmente você quer fazer o quê? Atingir os seus objetivos. E se o ministério lá, ele detém essa autonomia de escolher o presidente do CNDI, colocar mais 2 representantes, o que ele vai conseguir aprovar vai beneficiar de fato a pessoa idosa
ou os interesses daqueles que estão por trás disso. E foi uma das conversas que nós tivemos no conselho, né? Que não tem como eu determino quem fica e quem permanece ali presidente, e ainda tenho mais 2 cadeiras dentro daquele conselho. E como que eu vou garantir a equidade? Já fujo daí, né? Primeira coisa, eu já não garanto a equidade. E quem, em sã consciência, vai bater de frente com alguém que te deu um assento de presidência num local aonde você foi colocado ali por indicação, você vai defender os interesses daquela população em questão que você está ali para lutar por ela, ou o interesse de quem lhe colocou lá dentro, né? Então, basicamente, girou em torno disso, a conversa dentro do colegiado. Nós recebemos com tristeza, achamos que é uma perda muito significativa, não tem como destituir o Conselho Nacional do Idoso, porque os conselhos estaduais, bem como os municipais, ficariam desassistidos. Ficariam sem ter alguém ali que é a cabeça e que dá um norte do que nós devemos fazer enquanto equipe, né? Enquanto pessoas que defendem a mesma causa. E aí, nós entendemos isso, que se eu indico alguém para ficar num cargo, aquela pessoa nunca vai bater de frente com quem me colocou lá. E ela sempre vai procurar defender os interesses que beneficiam quem colocou ela lá, e não o interesse da população que nós defendemos, que é os idosos. Aqui tem uma outra pergunta, Kelly, do município de Bananal. Como tem sido a participação do poder público, executivo, legislativo, no conselho estadual? Eu queria que meu sorriso respondesse tudo. Então, vamos passar para a próxima. Não, eu falo tranquilamente, mas nós temos uma cadeira aqui dentro do Conselho de pessoas que representam a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Porém, infelizmente, eles não são efetivos. Dentre esses anos que eu tenho de Conselho, eu vi uma única vez só vindo algum membro da Assembleia Legislativa participar efetivamente do Conselho. Eu acho que a pessoa em questão conseguiu ainda participar de umas 3 reuniões ordinárias e depois nós não sabemos mais o que ocorreu. E é importante esse momento, Kelly, como a gente conversou, né, que você, como você assumiu há uma semana a presidência, né, desse grande conselho, de um colegiado importante, uma política importante que tem que ser discutida, a gente vê esse grande desafio e a gente vê também essa aproximação, o quanto ela vai ser benéfica, né, não só, como eu vejo, né, como apoio, né, que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos de Roraima tem dado, mas também nessa troca de experiência e a gente, como eu já tinha dito anteriormente, essa aproximação para que a gente possa, cada vez mais, com essa troca de experiência, de contatos, tudo mais, a gente fortalecer. Porque a rede, que é esse movimento de conselhos, né, que eu represento aqui, né, que abarca 35 municípios dos 39 da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, a nossa proposta é justamente essa, ter esse viés da união, da força e da organização. Então, são 3 pilares que a gente se coloca à disposição para estar junto com vocês. E por isso que a gente fala dessa valorização. E tem uma questão aqui que fala o seguinte:
Antes de falar a questão, uma grande amiga de Brasília, Alba Maria, que foi secretária nacional de promoção humana, ela está presente conosco hoje, ela coloca parabéns pela iniciativa de defesa de direitos das pessoas idosas em tempos de retrocessos e negligência e de discursos da esfera federal que não retratam o atual estágio da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, e nem demonstram respeito às ONGs, né, às organizações, né, da sociedade civil, não respeita as ONGs, as políticas de saúde e as de direito humano, já implementadas em nosso país. Total desrespeito aos conselhos democráticos de defesa dos direitos da pessoa idosa, do SUS e do SUAS. Então, esse é um relato, né, esse depoimento que ela traz, né, com a larga experiência que ela tem, né, na política nacional da pessoa idosa e no seu trabalho, né, por anos a fio, né, na vida pública do nosso país. A Maria Ponciano, do Rio de Janeiro, coloca o seguinte: por que tem que empoderar o indígena? Ela coloca, né, na questão anterior que você citou, porque tem que empoderar o indígena para participar da sociedade civil. Temos que fortalecer a sociedade civil, senão vamos cair na questão controversa da figura do usuário da assistência, né, lá atrás. E o Persson pergunta: a luta de direitos das pessoas idosas tem que firmar-se e buscar superações de interesses corporativos, que sempre empregaram a visão utilitária de usar as pessoas idosas como massas de manobra? Então, ele pergunta para você. Pode repetir a pergunta, Lúcia? A luta de direitos das pessoas idosas tem que firmar-se e buscar superações de interesses corporativos, que sempre empregaram a visão utilitária de usar as pessoas idosas como massas de manobra. Sim, fazendo a pessoa idosa, né, aquele pseudo controle social. Eu estou lá, me visto a camisa de defesa dos direitos da pessoa idosa, mas na verdade eu quero que a pessoa idosa não seja protagonista da sua história, mas faça o que eu quero, né? Isso. Inclusive, a nossa quinta conferência estadual do idoso, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre o idoso ser protagonista da sua história. E eu digo até mais que foi mais uma afirmativa do que uma pergunta, né? O que o Persson fez. De fato, eu não acredito que só a população idosa, né? Só a pessoa idosa, ela serve de massa de manobra, mas todas as outras classes e de minoria é como se fosse mais ou menos assim, Lúcia. Somos induzidos, nós participamos para defender nossos direitos, mas somos induzidos a lutar pelos direitos de uma causa que não é nossa. Mais ou menos isso. É aquilo que eu te falei. Você vai defender não os teus interesses, mas interesses de outros. E aí é como a gente coloca como se a pessoa idosa fosse uma bucha de canhão, né? Ela, ao invés de estar ali... E aí isso acontece justamente pelo quê? Pelo fato do idoso não ser protagonista da sua história, pelo fato do idoso não ter o empoderamento desse conhecimento acerca dos seus direitos. Muitos idosos hoje não conhecem o Estatuto do Idoso. Muitos idosos acreditam que coisas que alguns órgãos e instituições fazem em favor deles é exatamente isso que eu falei. Favor, e não é favor. É cumprimento de norma. É lei. E que tem que ser cumprida, porque lei ela foi feita para ser cumprida e sem questionamento. Cabe questionamento ali enquanto ela está sendo criada. Depois de criada, cumpra-se. E aí, se precisar reformular, porque a lei ela não é imutável, né?
ela sofre mutações, aí nós vamos atrás de fazer essa mudança. Mas eu acho que é exatamente isso. Alguns idosos são usados, sim, como massa de manobra, né? São colocados ali como se fosse para defender o seu interesse, mas em determinado momento se perde o foco e coloca o idoso para defender outra causa. É mais ou menos, eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas eu sinto isso em relação à população indígena. Ele tem vários direitos e tem vários recursos que vêm para benefício deles, mas as ONGs que hoje estão dentro das comunidades indígenas usam toda a força e poder que o povo indígena tem para a defesa do seu próprio interesse, riqueza e enriquecimento de si próprio, e não desculpa, daquela população. Me entende? Entendo, sim. E aqui a Maria Ponciano, ela complementa o que ela tinha colocado, ela fala assim, o usuário, quando não representa alguém do governo ou um político, representa o eu sozinho. Temos que desconstruir essa representação e na organização da sociedade civil que ele vai trabalhar o coletivo. Então, essa é a questão. Tem 2 comentários sobre os conselhos de direitos, né, das pessoas idosas, dizendo são a forma constitucional instituída de representar o controle social de políticas públicas. E essas são formas, né, de instituída também, né, desculpa, está repetido, de representar o controle social de políticas públicas, que chegou 2 vezes para mim. E de Lorena também, né, o Conselho Municipal de Lorena está presente, e a gente tem a fala da Guiomar, né? Deixa eu só puxar aqui, que saiu, né? E aí tem uma pergunta para você com relação às condições de vida e de saúde do idoso no estado de Roraima. Você disse, né, da sua atuação aí dentro da Secretaria Estadual, né? Quais são as estratégias de cuidados que vocês desenvolvem aí no estado com a população indígena? De novo, voltada à população indígena, a pergunta. Para a população indígena, então, a política que nós conseguimos, pelo menos é que eu tenho conhecimento, tá, Lúcia? Uhum. Quero deixar isso bem claro para não ferir o trabalho de ninguém, até porque eu sei que aqui no meu estado as pessoas trabalham muito, e às vezes isso não é visto, né? E eu quero dizer aqui que os órgãos governamentais têm, sim, se engajado, de fato, em trabalhar em benefício da população. Mas vamos lá responder a pergunta. As políticas públicas de saúde voltadas para essa população idosa indígena, ela está sendo cumprida, tanto que no nosso estado nós temos 2 secretarias que tomam de conta dessa população, tá? E eu vou falar saúde porque é o que eu tenho propriedade para falar. Nós temos tanto a Secretaria de Saúde Estadual quanto as Secretarias de Saúde Municipal, que trabalham, sim, com essa população, além da nossa Secretaria do Índio, que trabalha também para essa população. Dentro dessa Secretaria do Índio, nós temos os DISTEIs, que são os distritos sanitários. Temos o Distrito Sanitário Leste e temos o Distrito Sanitário Yanomami. Um fica mais voltado ali para a região centro-norte e a outra voltada mais para a região sul do nosso estado. E sim, são procurados garantir o direito desses idosos, independente de ser indígena, mas sim, o indígena tem ali a sua assistência, a sua necessidade atendida, é garantido sim esse direito, eles têm remoção tanto por via terrestre como por via aérea, eles têm sim as políticas públicas de saúde
voltada para cada fase da vida da pessoa em execução, cuida da criança ali do 0 dia de nascimento até ali passar a fase da adolescência. E aí tem um cuidado também com adolescente jovem, e aí essa pessoa vem para a fase adulta, e aí nós não cuidamos do adulto, mas nós cuidamos do homem e da mulher, do homem adulto e da mulher adulta, e aí nós vamos para a fase do quê? Da pessoa idosa. Sendo que, dentre esses, nós temos a saúde da família, que cuida de toda uma parte, inclusive de saúde prisional, LGBT, a questão também dos povos ribeirinhos. E aí nós já vamos também para o outro lado, que é os povos, a população negra, né? Que essa população ela precisa de um olhar diferenciado, porque ela tem patologias que é inerente só à pessoa negra, né, devido à sua ali, estrutura genética. Então, assim, conhecimento de que eu tenho, de que dessas políticas em funcionamento da minha área, que é saúde, e sim, estão sendo realizadas. E peço até perdão aqui por não saber falar muito em relação a políticas de assistência da parte social, porque, como eu falei, eu estou entrando, então, assim, não deu tempo ainda para me adquirir conhecimento acerca de um todo. Não, e a gente entende perfeitamente, Kelly, fica sossegada. Na verdade, o que é, como a gente fala, o importante é que você aceitou esse desafio, senão talvez o Conselho Estadual estivesse no momento sem presidência, né? Então, a gente que agradece imensamente aí não só a deliberação do apoio ao PDL 454, né? E como a própria deputada Lídice da Mata, que foi relatora, né, desse PDL na Comissão do Idoso na Câmara, e ela coloca, né, que é evidente, né, a violação aos princípios democráticos que asseguram a participação social, né, para o aprimoramento, os princípios democráticos, né, para o aprimoramento e efetivação das políticas públicas direcionadas à população idosa. Então, a gente sabe dos desafios que cada um, né, na sua região, no seu local, né, tem que vencer. Então, a gente sabe aí dessa questão, né? Você tem menos de uma semana, né? 10 dias de posse, 10 dias, né? E a Maria Guiomar, ela coloca o seguinte: gostaria de lembrar que quem valoriza e protagoniza um conselho é o conselheiro e a conselheira. Sim. E ainda de lembrar que capacitação pode e deve ser feita por conselheiros antigos, experientes, que conheçam a Constituição, o Estatuto e também a Política Nacional do Idoso, né, que subsidiou, né, e isso é importante, né? Você falou que o Estado tem 26 anos, né? Ele tem a idade do Estatuto, né, a idade da Política Nacional do Idoso, né, e que estabeleceu a política nacional e criou, né, o Conselho Nacional, né? Então, essa é uma questão importante. Um outro comentário que diz: temos que ficar atentos a pessoas e grupos que proclamam o fortalecimento de conselhos, que se julgam autoridade para isso. Um conselho forte é aquele que caminha com suas próprias pernas, que é o que a gente fala sempre, autonomia do conselho, né? Então, esse espaço privilegiado, né, dessa discussão, espaço democrático privilegiado da discussão das políticas públicas, no nosso caso, né, da pessoa idosa. E aqui também tem uma outra questão que fala o seguinte, deixa eu só puxar aqui. Com o decreto, como você falou, né, que foi, né, o grupo, né, ficou estarrecido com a publicação do decreto 9893. E a gente sabe, né, que todos os estados, né, ficaram, né, todos nós, né, todo o povo brasileiro ficou estarrecido com esse decreto, né, por esse cerceamento da participação social. Como a Lídice disse, é claro, a violação
né, aqui colocada. Com essa busca de apoio, a gente tem conversado com diversos conselhos e justamente buscando essa deliberação, como vocês aí também tiveram, né? E eu, assim, o que é importante deixar claro, e isso mostra a importância desse processo, né, dessa característica deliberativa do conselho, que isso foi votado na gestão anterior, né? E você assumiu há 10 dias e está dando, né, prosseguimento a essa deliberação. E você relatou também um pouco de dificuldade, como você falou, da participação dos conselheiros, né, por videoconferência. Então, a gente imagina o tamanho do desafio para que isso caminhasse e você estivesse aqui conosco hoje. E a pergunta é o seguinte, esse PDL, que tem, né, esse objetivo de sustar o decreto 9893, como que você tem buscado, né, esse apoio, como que tem sido a divulgação? Uma coisa importante que você falou é que no Estado, vocês já têm uma comissão estadual de defesa dos direitos, né, da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Essa interlocução com essa comissão, vocês têm buscado? Como que eles têm conhecimento desse PDL, têm conhecimento desse decreto? Como que tem sido essa troca, né, de informação entre o Conselho e o Legislativo? Uma pergunta que foi feita lá logo no início da live, que você até falou que eles têm um assento, agora, né, está desocupado, mas como que tem sido? Mesmo sabendo que você assumiu há poucos dias, mas você tem uma experiência dentro do colegiado aí em Roraima. Então, como que tem sido? Porque a gente vê muito isso, que às vezes essa discussão fica só num pequeno grupo e a gente não tem abrangência dessa discussão para outros grupos, para entender o que tem acontecido, né, com a população idosa, né, o que aconteceu com o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Então, Lúcia, eu fui atrás, né, dessa informação da comissão. Foi daí, então, que eu consegui pegar o nome dos membros. E, dentre os membros, o nosso vice, o Marcos, ele conseguiu contato com um dos membros da comissão, o nosso deputado estadual, Newton, do Sindipol. E o Newton, ele se colocou totalmente aberto e acessível à causa da pessoa idosa. Inclusive, ele até falou, né, que não tinha conhecimento ainda que existia o Conselho Estadual e que nós lutávamos pela causa da pessoa idosa. E aí, a princípio, nós fomos falar com ele ali, Lúcia, a respeito da criação do nosso fundo, porque eu acho que nós só vamos conseguir, de fato, essa autonomia quando nós tivermos um fundo onde nós poderemos ali tomar as rédeas do que fazer e de como fazer, né? E quanto a PDL, ainda nós não, pelo menos eu não, né? Ainda não conseguimos ali conversar com ele a respeito disso. Essa via de comunicação tem sido mais com o meu vice e o nosso parlamentar, e o Marcos já começou a relatar a respeito, né, da DPL, que nós precisamos do apoio para que ele também movimente outras pessoas no âmbito federal para que possa estar apoiando a sustentação desse decreto. Mas, assim, eu não sei te dizer a fundo, porque o que eu sei te dizer a fundo, que nós procuramos, que nós conversamos, e batemos muito nessa tecla, foi a respeito da criação do nosso fundo. Já da DPL, eu não sei a que pé anda, porque eu deixei isso com o Marcos, mas eu vou me inteirar mais e também bater mais nessa tecla. Inclusive, nós estávamos vendo a possibilidade de marcarmos uma agenda com essa comissão, para a comissão entender o trabalho do Conselho e poder nos ajudar, nos apoiar naquilo que nós precisamos para que esse Conselho consiga aí, de fato,
exercer a sua atribuição. Perfeito. Isso é importante que você traz, Kelly, sobre o fundo, né, essa luta, né, que eu lembro que a Ceci já relatava, né, essa preocupação, né, de ter a lei de criação do fundo estadual de vocês, de Roraima, porque o fundo vai trazer autonomia ao conselho, bem isso que você falou, né? E também ele traz uma coisa que a Lídice colocou muito bem no relatório dela, que eu vou ler essa parte, que ela fala o seguinte: é importante deixar claro para toda a sociedade que o CNDI não é um órgão consultivo. Na verdade, nem o CNDI, nem os conselhos estaduais, nem os municipais. Todos nós temos, né, esse papel, né, deliberativo, é um órgão deliberativo, que tem o dever de participar da coordenação da Política Nacional do Idoso, no caso do CNDI, em conjunto com a pasta responsável pela assistência, no caso aqui, né, da Lei 8842, estava lá responsável, né, pela assistência e promoção social da pessoa idosa, né, em conformidade com essa lei. E uma outra coisa, outro aspecto que ela traz, que vem muito dentro do que você está colocando, é importante nesta avaliação, né, que fazemos, é perceber que um órgão deliberativo e fiscalizador de uma política tão ampla, né, que é a política da pessoa idosa, nacional da pessoa idosa, perpassa diversas áreas de atuação. Então, é isso que você falou, né, desse conhecimento macro, né, como você falou, você é da saúde, mas agora você está sentindo a necessidade de entender mais a política da assistência, a política da educação, a política da habitação, né, a política, né, da cultura, do esporte, do lazer, né, porque o conselho, ele não vamos dizer assim, fixado na política da saúde ou na política da assistência. Então, esse é um dado importante, que é essa transversalidade da política, né? Como ela coloca essa preocupação, né, dela quando ela traz isso no relatório. E assim, Kelly, a gente, né, traz aqui toda essa preocupação em valorizar cada vez mais os conselhos estaduais, para que a gente possa caminhar juntos, né? E como foi dito aqui, né? Com as próprias pernas, né? Então, essa é uma questão. A gente sabemos que seus desafios são grandes, né? E a gente gostaria de, dentro desse contexto que você trouxe de 10 dias, né, na presidência, um dos encaminhamentos que eu entendo ser importante, além desse, né, que você trouxe, né, de fazer essa reunião, né, mesmo que seja por videoconferência, com a Comissão, né, de Direitos, né, da Pessoa Idosa e da pessoa com deficiência aí na Assembleia do Estado, né, isso é importante. E também você falou né, que são 8 parlamentares, né, deputados federais. Então, um outro encaminhamento que a gente pode tirar é o Conselho Estadual enviar, né, a esses deputados federais, né, falando da importância da adesão à causa, né, da pessoa idosa. Porque quando se fala assim, quer sustar o decreto para que possa voltar aqueles conselheiros, não, a gente quer sustar o decreto para que se possa voltar um colegiado autônomo, deliberativo, né, não com essa característica, né, consultiva que hoje ele se tornou veladamente consultiva, né? Então, que mais que você entende que, assim, conhecendo o Estado, né, que a gente poderia tirar de encaminhamento desse nosso bate-papo, desse nosso encontro? Que você acha, assim, que é pertinente, que o Conselho Estadual poderia fazer para que a gente possa ter, né, mais fortemente, né, efetivamente, aliás, esse apoio? E você que conhece, o que mais que você entende que a gente poderia trazer como encaminhamento? Aí você, o Marcos, né, que está acompanhando também, que poderia trazer para nós. Então, eu vejo que esses dois seriam os principais, né? A gente conseguiu ali uma reunião com essa comissão, né, de defesa ali do deficiente e do idoso, bem como com o presidente da Assembleia Legislativa, e conseguir também ter esse contato com a bancada federal para que eles pudessem estar apoiando, deixar bem claro isso que você acabou de falar,
a respeito de que não é o que nós queremos, não é o que volte o que estava, mas que o CNDI continue tendo a sua autonomia como era antes. E, dentre outros, não sei, de repente a gente conseguir também uma reunião com a nossa secretária de Assistência Social, que, de alguma forma, o nosso governador pudesse também estar enganjado nessa causa. E aí, como ele é o nosso representante maior e tem um vínculo, né, maior com outras autoridades de outros estados, pudesse também conseguir apoio nesse sentido. Importante. E isso a gente pode também tirar como encaminhamento, e um dado importante que é bom a gente partilhar, porque às vezes as pessoas entendem essa luta em defesa do CNDI de uma forma mais, vamos dizer assim, com um olhar mais micro, mas é importante a gente trazer esse olhar macro, e isso também está posto no relatório, no parecer da Lídice, quando esse relatório foi aprovado na Cidoso, que é uma situação que ela traz que muitas vezes ela é esquecida e que vocês vão vivenciar assim que vocês tiverem o fundo estadual, né, implantado aí em Roraima. A situação que gera um conflito, ela coloca, de interesses entre o fiscalizador e fiscalizado, reduzindo o CNDI a uma espécie de colegiado de secretários do próprio Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Por que é colocado isso? Isso é importante até como esclarecimento para todos que estão nos acompanhando, para você, né, que, como você falou, está chegando na presidência do Conselho Estadual, porque o CNDI, pela lei de criação do Fundo Nacional, e essa é uma preocupação também aí, quando vocês, né, como você está colocando o trabalho que vocês estão fazendo para terem, né, o fundo estadual, ele é de gestão do colegiado, do CNDI. E, ao mesmo tempo, sendo o secretário, ordenador de despesas pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E sendo ele o único, exclusivo presidente do CNDI que tem, né, pela legislação, esse controle, né, da gestão do fundo, então ela fala assim, há um conflito, um claro conflito de interesses. Então, isso também é importante as pessoas colocarem, porque atuar em conselhos, a gente também atua com orçamento público, a gente acompanha esse orçamento público, a gente não só acompanha, como também a gente faz, né, gestão sobre essa deliberação, né, do orçamento. A gente tem que acompanhar e tem que também levar também sugestões, porque muitas vezes o que é dito, né, que a política da pessoa idosa ela não é efetivada porque não tem recursos. Então, cabe a nós, conselheiros, né, desse espaço importantíssimo, desse colegiado importantíssimo, a gente acompanhar e fazer incidência, né, sobre esses parlamentares. E aqui, justamente, é essa preocupação que a Lídice traz no relatório dela, porque essa pessoa, hoje, o CNDI, ele está, né, o ordenador de despesa, cuidando do dinheiro, né, cuidando das deliberações do CNDI. Então, há um conflito de interesse. Isso é importante que a população entenda, porque é a mesma coisa como você colocou aí, né, dessa luta de vocês. Se você não tem autonomia para deliberar, né, você já é um escolhido para estar no colegiado, você não tem autonomia para deliberar, não tem autonomia para desenvolver essas diretrizes, como que a população idosa vai ter seus direitos assegurados, né? Então, essa é uma questão. E sobre os fundos, que tal, né, coloca assim, que tal falar de uma normativa intervencionista desse governo junto aos estados e municípios? Né, feita essa pergunta. Sim, os fundos são uma faca de dois gumes, diz a Maria Ponciano. Novamente, a necessidade do empoderamento. Então, por isso que a gente tem que ter bem claro isso, para que a gente possa atuar nessa importante função, relevante, né, função pública, como você falou no início, né, que alguns conselheiros acham
né, que vão para o conselho para ter um ganho a mais, mas ele não tem um ganho a mais, ele tem um ganho muito maior, que é a efetivação das políticas públicas. Isso, mais trabalho, mas sabendo que o retorno vai ser mais na frente, né? Que o direito vai estar garantido e mais na frente ele vai usufruir desse direito. É. E aí agora eu deixo para você, Kelly, para você fazer suas considerações e o que mais assim a gente vai pensando aqui, que é importante que a gente tenha, né, como foco sempre a população idosa, seja você, no seu caso, uma representante governamental ou da sociedade civil, que a gente possa ter esse olhar sempre para a pessoa idosa, né, sem esses interesses, como você falou. Então aí deixa um tempo para você fazer suas considerações finais, mais algum questionamento, alguma coisa que você julga importante trazer para que a gente possa ir caminhando para o final, né, da nossa live aqui. Então, na realidade, agradecimento, né? Agradecimento tanto pelo convite, quanto pelo apoio destinado a mim, né? Para poder estar aqui participando com vocês. Me senti um pouquinho insegura a princípio, porque, como ainda há pouco eu falava com os meus colegas de conselho, é muito fácil você falar daquilo que você detém conhecimento, porque aí então você não vai se sentir desamparado, mais ou menos assim, né? Então, quando você está falando de algo que é novo, que você está aprendendo, é muito complicado porque você tem medo de falar bobagem, porque você tem medo de repente, ferir alguém com alguma coisa que você falou que não era a intenção, mas a pessoa te entendeu mal. Então, assim, eu queria só frisar bem isso. Eu quis aqui representar o meu estado, representar o meu conselho, dizer que nós somos a favor, sim, da sustentação desse decreto. Nós vamos procurar, sim, apoio de todas as maneiras possíveis que nos couber e nos for possível, né, para estar ajudando o CNDI a voltar a ter a sua autonomia. Obrigada, Guiomar. Nem sei se ela está assistindo, mas obrigada, Guiomar. Obrigada, Lúcia. O Persson, que esteve ali comigo outro dia à noite, a gente ali fez uma reunião. Muito obrigada, tenho muito a aprender com vocês. Quando vocês falaram a respeito da capacitação desses conselheiros, com certeza, os conselheiros que hoje já não estão mais no colegiado, mas que já saíram, com certeza eles têm muito a nos passar e a somar com a gente. Inclusive, nós temos, e vai se tornar ex-conselheiro agora por um motivo pessoal, né, de saúde na família, uma doutora em gerontologia, que é a nossa doutora Joseilda Nascimento, é alguém que tem um vasto conhecimento, tem propriedade, tem a nossa ex-conselheira e a pioneira, a responsável pela criação dessa lei do conselho, a Dilma Cruz, é uma assistente social que já está na melhor idade, já está usufruindo aí da sua aposentadoria, é um amor de pessoa e tem um conhecimento que, meu Deus, um dia eu chego lá, né? Tem ali o doutor Laí Ribeiro, do Amazonas, que esteve aqui com a gente em outro momento, nos capacitando, participando da nossa conferência estadual, né? O Wagner ali, enquanto presidente do Conselho Estadual do Amazonas, que é alguém que a gente tem ali uma proximidade, né? Uma amizade, um laço mais estreito. Então, assim, eu só tenho a aprender com vocês, me colocar disponível para isso, né? Não ter medo dos desafios, porque eu acho que para a gente acertar, a gente precisa muitas vezes errar. Então, é errando que se aprende, é caindo que a gente levanta mais fortalecido para poder
caminhar aí nessa trajetória de conselho. Então, assim, as minhas considerações finais é só agradecimento, né? Os encaminhamentos já foram tirados e a gente vai trabalhar nisso. No mais, se eu fosse falar alguma coisa mais aqui, era só mais para preencher o tempo, e eu acho que o nosso tempo já está estourado. Mas eu queria ter uma provocação para você aqui, para você, Kelly, como colegiado, né? Representante do colegiado, presidindo o colegiado. Diz assim, que acha importante se tirar um encaminhamento relativo às pessoas idosas do Brasil, né? Então, tem essa provocação para nós, né? Não é só para você, para nós, né? Que nós estamos juntos. E também tem uma outra fala, uma outra colocação, a Ana Lúcia, ela fala o seguinte: a Lei Nacional do Fundo indica que o Conselho faça a gestão dos recursos arrecadados. Então, esse recurso vai ser arrecadado, mas quem faz a gestão é o Conselho, que é isso que a gente estava falando anteriormente. O Executivo não pode tomar a decisão do que é do colegiado, né, que é esse conflito de interesse, como a Lídice trouxe, né? Então, o Executivo decidindo sobre, né, o dinheiro do Fundo Nacional. É claro que eles vão alegar que existem 3 representações da sociedade civil, mas a gente não pode deixar de falar que essas representações foram escolhidas, selecionadas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E como você falou bem, quem é louco, né, Kelly, de ir contra aquela pessoa que te escolheu para estar dentro desse colegiado, né? Então, fica aí também a provocação. Lúcia, uma pseudo-deliberação, né? Isso. Eu vi que a Carol acaba saindo só como aprovação, né? Foi aprovado, porque não é uma deliberação, é uma aprovação, né? Isso. Eu vi que a Carol colocou aqui que os encaminhamentos já foram finalizados, né? Uhum. O que eu provocaria aqui, né, para um encaminhamento nacional seria que todos os representantes de conselhos estaduais pudessem estar junto em algum momento com um evento voltado para o fortalecimento desse colegiado, né? Como eu digo aí no âmbito nacional, né? Sentarmos, deliberarmos juntos e falarmos a mesma língua a respeito, por exemplo, dessa DPL que nós precisamos aí conseguir que ela passe e seja aprovada. Uma outra questão, eu esqueci de falar alguém muito especial para a gente aqui, tá, Lúcia? E eu queria só poder falar dele aqui. E eu até me emociono um pouquinho, porque quando eu cheguei nesse conselho, em 2013, eu era um bebê, entrando aí também praticamente no meu primeiro emprego, né? Concurso público veio, eu fiz, passei, e aí tive a oportunidade de vir aqui para o CEDI, ainda como suplente, e às vezes participava, às vezes não, porque a preferência é o titular, ouvindo, absorvendo, e tinha alguém muito especial no nosso meio, que o nome dele é Odi Lucas. Seu Odi Lucas, ele foi o nosso primeiro presidente eleito, e hoje ele já não está mais entre nós. Nós perdemos ele há 2 anos, em decorrência de problemas de saúde, e que nos faz muita falta, porque alguém que defendia a causa, detinha conhecimento necessário, e às vezes era tido como brigão, viu? Mas às vezes a gente precisa se fazer de doido para poder se fazer ser ouvido. E uma outra pessoa que também passou por nós, uma assistente social queridíssima, e que hoje não está aqui no colegiado, mas governo, que é a nossa querida Francisca Edna, que também esteve presidente desse colegiado após a saída do seu Odi por problemas de saúde. Então, é isso. Eu queria deixar assim, os meus agradecimentos a eles que passaram, a vocês que estão me acolhendo, aos meus amigos de colegiados que
vão estar agora em diante comigo aqui. O encaminhamento seria isso, esse encontro nacional de presidentes e vice-presidentes dos conselhos estaduais, para que a gente ali deliberasse sobre o que é necessário cada conselho estadual fazer, ser orientado de alguma forma, para que a gente pudesse estar caminhando aí para um único alvo. Por mais que nós tenhamos especificidades e os nossos interesses enquanto região, mas, assim, tem coisas que são comuns a todos nós. Eu vou aproveitar essa sua fala, antes de passar para a Carol, para trazer duas coisas. Primeiro, tem o Fórum Nacional, né, das Pessoas Idosas, inclusive a Maria Ponciano, que está conosco, que é a presidente do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, ela também integra esse trabalho, ela é secretária-geral, então eu acho que talvez possamos conversar juntos, né, para que a gente possa desenhar esse caminho. Um encaminhamento, Kelly, que eu gostaria de sugerir. Você falou do Wagner, né, do Wagner Lopes, presidente do Conselho Estadual do Amazonas, e ele teve a iniciativa, o Conselho Estadual do Amazonas teve a iniciativa de lançar uma campanha onde eles vão com alguns cartazes dizendo, né, do PDL, né, que eles apoiam, né, a aprovação do PDL, e agora também do PL, né, 4249, né, que foi recentemente protocolado, né, pela deputada Alice da Mata, onde ela inclui, né, ela inclui na lei 8842 essa composição, funcionamento do conselho. Então, o que você acha de tirar de um encaminhamento? Você que disse que vocês devem retomar agora essas visitas, do Conselho Estadual aderir a essa campanha, até porque a gente também vai conhecer um pouco mais do Estado, um pouco mais, né, da população, né, de Roraima. Então, essa é uma sugestão, se você aceitar, a gente, né, coloca como encaminhamento. E uma outra que talvez... Eu aceito sim, Lúcia. Então, fica como encaminhamento. E um outro encaminhamento que eu entendo ser importante, eu lembro do esforço que foi de todos vocês para realizar a conferência, né, estadual, buscar as deliberações referente ao quarto eixo, que é justamente conselhos de direitos, e aí eu me coloco à disposição, né, eu e né, tantas outras pessoas que têm conhecimento na área, de traduzir o que pode já sendo efetivado para ajudar nessa valorização do Conselho Estadual, né? E também a gente, já com base nas deliberações da conferência, porque uma deliberação de conferência é um documento, é o que foi decidido pela população. Então, fica aí também a sugestão do colegiado, né, buscar essas deliberações, principalmente focando no quarto eixo, pelo que você está trazendo, né, aí do perfil da questão situacional do Conselho Estadual, e a gente buscar, até porque, com certeza, nessa conferência estadual, né, também teve representação indígena, né, também teve a população, né, do Estado toda reunida. Então, fica aí a sugestão de um encaminhamento. Se você acolher, fica aí a sugestão. Tá bom. Nós vamos, sim, aderir à sua sugestão. Até porque, como eu falei, né, a sua experiência. Então, a gente tem que ir baseado e orientado ali por quem tem mais experiência do que nós que estamos chegando, tanto eu quanto o Marcos. Mas é importante essa troca, viu? Porque uma das coisas que a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa traz, Kelly, para você não ficar preocupada com a sua idade, é a questão do encontro intergeracional, que é justamente essa troca de experiência, porque a gente sempre tem a aprender, a gente sempre tem a dar, mas também a aprender. Então, você com certeza, com a sua rica experiência, com não só profissional, né, mas de cidadã, né, você tem muito a enriquecer, você e o Marcos. E é importante a gente ter as pessoas, né, como você falou, ainda não tem nem 40 anos, já está envolvida há 7 anos com a pessoa idosa, com a política da pessoa idosa, com certeza isso vai gerar mais frutos, né,
para que a gente tenha mais envolvimento, mais participação social. Então, fica sossegado. Idade nunca é, como diz a minha mãe, impeditivo para aprender, né? Então, fica tranquila, que nós estamos aqui realmente numa troca. Inclusive, Lúcia, num dos eventos que nós tivemos aqui, de um dos equipamentos que trabalha com a população idosa, foi justamente esse tema, né? Nós fizemos um baile de carnaval e ali foi chamado de um baile intergeracional, onde nós trouxemos a família para o contexto do idoso. Aí veio o netinho, veio o sobrinho, veio o afilhado, o filho, e foi bem gostoso esse evento com eles. Eu só queria deixar aqui algo na fala da Ana Lúcia. É você, Lúcia? Ana Lúcia Silva? Não, então, Ana Lúcia Silva, ela colocou assim: a Lei Nacional do Fundo indica que o Conselho faça a gestão dos recursos arrecadados. O Executivo não pode tomar a decisão que é do colegiado. Então, o Executivo... Nem sobre o fundo, nem sobre as outras pautas, né? Sobre as outras deliberações. O Executivo, ele não toma decisões pelo colegiado, porém, nós seguimos a burocracia que precisa ser seguida pelo fato da gente não ter um fundo próprio e também a hierarquia das coisas. Então, assim, nós deliberamos, mas nós dependemos da Secretaria de Assistência para poder executar as nossas ações. Mas você falou corretíssimo, Kelly. O colegiado delibera para a secretaria A, B ou C executar. Isso não impede que tenha sempre o diálogo, aliás, muito pelo contrário. O conselho é esse espaço de diálogo. Mas você falou certo, o que não pode é o colegiado deliberar por uma coisa e a secretaria decidir fazer uma outra. Vou dar um exemplo. A gente delibera que nós vamos imprimir 1.000 estatutos do idoso. Vamos te dar esse exemplo prático. O colegiado deliberou que vai fazer essa impressão com o dinheiro do fundo. E aí a secretaria fala, não, Estatuto do Idoso não. A gente vai fazer a cartilha que nós entendemos ser importante e não é o estatuto. O estatuto é uma coisa, a cartilha A, B ou C é outra. Então, isso não pode mudar a deliberação, mas de comum acordo, em diálogo, isso sempre é enriquecedor, né? Mas a Mirna está aqui com a gente, do Conselho Estadual do Idoso do Amazonas, nossa primeira edição foi com eles, que também foi excelente, e a gente só tem que te agradecer. Eu vou passar para a Carol, para ela fazer a leitura, né, dos encaminhamentos, e se aparecer mais alguma coisa, a gente coloca aí no bojo antes de finalizar. Obrigada, Carol. Ok, então. Bom, essa live Restituição de Direitos das Pessoas Idosas no Brasil abordou a questão justamente da existência do PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação do decreto 9893 de 2019. Decreto esse que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. Conforme foi abordado, o projeto de decreto legislativo PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. E agora ele precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação, à aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, desta live extraímos os seguintes encaminhamentos. Primeiro, propor a atualização por meio da alteração da lei do regimento interno no que tange a composição do Conselho Estadual de Roraima para oportunizar ao indígena ter uma representação no Conselho. A inclusão de representantes dos povos indígenas para compor o Conselho, para o protagonismo da defesa desses povos indígenas e ainda tendo em vista a extinção de algumas secretarias do Estado. Segundo, trabalhar na lei para a criação do Fundo Estadual do Idoso no estado de Roraima, para que o Conselho Estadual possa contribuir melhor com os conselhos municipais. Agendando reuniões, ainda que virtuais, online,
com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso da Assembleia Legislativa de Roraima para o apoio na elaboração e aprovação da criação do Fundo Estadual do Idoso deste estado de Roraima. Terceiro, capacitação continuada dos conselheiros do colegiado estadual quanto à política de defesa dos idosos, dar conhecimento do Estatuto do Idoso, das demais leis pertinentes, das atribuições dos conselheiros e dos direitos do idoso a toda a população. Quarto, retomada das atividades de visitas aos municípios para reforçar a efetivação dos conselhos municipais, que foi interrompida pela pandemia e necessidade do isolamento social, durante a pandemia do Covid-19. Quinto, retomada do calendário de reuniões e do colegiado, tendo em vista o decreto governamental que suspendeu algumas reuniões. Sexto, propiciar uma gestão participativa com os conselheiros e com os conselhos municipais também, para a efetivação da política de defesa dos direitos dos idosos. Sétimo, noticiar a relação dos parlamentares que compõem a Comissão Parlamentar de Defesa dos Deficientes e Idosos da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, qual seja, Comissão Parlamentar da Assembleia Legislativa de Roraima, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com Deficiência e do Idoso, tendo como presidente Ângela Águida Portela, vice-presidente Aurelina Medeiros, Chico Moser, membro, Newton do Sindipol, membro, e Éder Lourinho, membro, com as seguintes competências principais: assistência social à pessoa com deficiência e idosos, ações voltadas à proteção da integridade física, psíquica e social da pessoa com deficiência, ações públicas ligadas às deficiências físicas, sensoriais e mental, e integração social da pessoa com deficiência e pessoa idosa. Oitavo, reafirmando que os Conselhos Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos de Roraima, que o Conselho Estadual deliberou sobre o apoio ao PDL 454 de 2019. Nono, articular diretamente com o presidente da Assembleia Estadual, com os deputados estaduais e com as bancadas federais sobre o apoio ao PDL 454 de 2019, para que se possa retornar o colegiado autônomo, deliberativo e não com a característica velada que hoje ele tem, consultiva. Décimo, articular o apoio ao PDL 454 de 2019 junto ao Executivo na pessoa do governador do estado de Roraima. 11º, que todos os representantes dos colegiados estaduais, presidentes, vice-presidentes, pudessem estar juntos brevemente, em algum momento, para tratativas conjuntas acerca do apoio ao PDL 454 de 2019 e retomada do CNDI participativo, deliberativo e autônomo. 12º, adesão à campanha com fotografias com cartazes de apoio ao PDL 454 de 2019 e do PL 4249 de 2020, semelhante à campanha do Amazonas. Seriam esses os encaminhamentos. É só uma correção, Carol, que não é daí semelhante à campanha do Amazonas, mas é aderir à campanha proposta pelo Amazonas. Na verdade, é uma campanha só que a gente daí vai aderindo e... como Bauru, como outras cidades já aderiram, Então, essa é uma questão. Pois não, Kelly? Já estou corrigindo aqui. Tem uma outra correção também. Pois o não. decreto, ele não suspendeu as reuniões. Ele instituiu serviço home office e suspendeu as viagens para os municípios. Ah, sim. O decreto estadual, né? Isso, então, a retomada do calendário de reuniões do colegiado estadual, tendo em vista o decreto governamental estadual que suspendeu as visitas, é isso? Isso, as visitas municipais e instituiu o trabalho home office. Modo de trabalho, ok, modo corrigido. de trabalho em home office. Tá, perfeito. E também, Carol, só para a gente, que já é de praxe nosso da rede de conselhos e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, então a gente também, só para deixar claro que a gente também vai colocar, um encaminhamento para a gente, já não é nem mais encaminhamento, é lição de casa,
é a gente enviar todos os deputados federais, né, também nós, como rede de Roraima, enviar todos eles, né, falando sobre o PDL, pedindo esse apoio. Então, isso também a gente tem feito, né, com todos os deputados federais. Então, só dizendo, viu, Kelly, que a gente também vai fazer com os deputados federais aí do seu estado, tá bom? Tá ótimo, já corrigido aqui. Então tá. E antes de finalizar, eu ia convidar o Marcos, né, que é o vice-presidente, que está conosco aqui, a Mag, né, Magdiel, que também está presente. Enquanto eles vão entrando no ar conosco, só para finalizar, o que gostaria muito de finalizar com esse excelente voto da Lídice da Mata, né, que é esse relatório que foi aprovado na comissão, como a Carol acabou de nos de ler, e ela diz o seguinte: a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados não pode se furtar ao seu dever constitucional e regimental de reconhecer a ilegalidade do Decreto 9893 de 2019, no estrito cumprimento e afirmação de suas prerrogativas de poder legislativo, constantes dos incisos 5º e 9º do artigo 49 da Constituição, que atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva de sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar, e de zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, assim, a gente caminha agora finalizando. Agradecer ao Marcos, né? Seja bem-vindo aí na vice-presidência, né? Um feliz trabalho aí para você e para a Kelly nesse importante colegiado. A Mag, né, que está aí nos ajudando e tem a grande missão da redação da ata, que está ajudando, né, que a Kelly falou que a secretária executiva está afastada nesse momento. Então, muito obrigada. Também até para a gente fazer uma foto, porque a gente cometeu essa gafe com a Minha, quando foi a primeira, né, Minha? A gente acabou não fazendo isso, então a Minha ficou fora da foto. Então, a gente agradecendo aí a Carol fazendo uma foto aí para a gente, para esse importante registro. E, mais uma vez, colocando a rede de conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte como representante à disposição do colegiado. Não é só porque está na live, não, tá? Nós estamos à disposição mesmo. Pode contar conosco, com o Conselho Municipal de Bauru, que tem dado esse apoio à rede, e a todos nós, né, que com certeza que quem está nos acompanhando também está assumindo esse compromisso da gente se solidarizar, ajudar a construir realmente um Brasil democrático. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Kelly, muito obrigada, sucesso. Marcos, muito obrigada, sucesso aí na sua caminhada. Mag, Carol e a todos, né, que estão aí nos ajudando a chegar nesse momento, né, toda a equipe da rede de conselhos que está aí, né, nos bastidores, para a gente poder estar junto aqui e realizando. E semana que vem a gente vai estar no Maranhão, vai sair do extremo norte, né, vai para o Nordeste, para o Maranhão, né, ali conversando com o Conselho Estadual do Maranhão, e na próxima sexta-feira a live vai ser às 11 horas, né? Então, a gente fez essas duas lives, São Paulo e com Roraima, às 15 horas, era o melhor horário para o colegiado. Então, como a gente trabalha com diálogo, né, Kelly? Então, a gente procura trazer a live sempre no melhor horário para o colegiado. E para o Maranhão, será às 11 horas. Então, um grande abraço, um feliz final de semana, né? E bem-vindos à luta, né, em defesa do CNDI. Obrigada, Lúcia. Grande abraço também. Bom final de semana a todos. E eu queria deixar uma frase aqui. Nós costumamos dizer que filhos do Norte, netos do Nordeste, justamente por causa dessa migração do povo nordestino para o nosso estado. Aqui tem o maior número de maranhenses. Eu acho que, como população. Então, vai ser um prazer assistir a live deles também. Obrigada. Marcos, você gostaria, esqueci de passar a palavra para você, para a gente finalizar. Se você gostaria de trazer alguma consideração. Quero só parabenizar, né, a iniciativa de vocês aí da rede, do Conselho, né,
do Vale do Paraíba, e agradecer, né, pelo convite, parabenizar a minha presidente, né, a Grace Kelly, pelo trabalho que ela vem desempenhando, né, sempre organizando muito bem a nossa equipe, e acredito que a gente vai fazer uma boa gestão, principalmente o apoio, né, de vocês, agora de todo o Brasil, né, que a gente vai estar trabalhando para estar falando a mesma língua. É isso aí que eu tenho a falar. Muito obrigada, muito obrigada. E como que é? Filhos do Norte, netos? Desativou. Tá sem som, Kelly. Filhos do Eu acho que voltou. Agora sim. Filhos do Norte, netos do Nordeste. Então, vamos para o Nordeste, né? Vamos para o Maranhão semana que vem. Muito obrigada. Um bom fim de tarde para todos nós. Obrigada, Maggie. Obrigada a todos. Nós estamos encerrando. Eu peço a gentileza de vocês ficarem 20 segundos ainda para a gente possa aguardar o tempo de delay.